Boa tarde, amigos e membros da classe Ciência e Defesa da Fé. Sejam bem-vindos a mais um estudo neste domingo em que estaremos dando sequência ao nosso tema, que aí está a oposição ao cristianismo e a defesa da fé. Leiamos 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Aí está, então, o nosso capítulo de hoje, o agnosticismo de Kant em oposição à fé cristã. O nosso texto básico se encontra em Romanos 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, por mais este momento de estudo aqui nesta sala virtual, ainda de forma remota. Por isso, pedimos-te que nos ajudes a compreender os assuntos que estudaremos aqui nesta tarde de domingo. Oramos no nome poderoso de Jesus, nosso Salvador único e suficiente. Amém. Aí está, então, nosso capítulo de hoje, o agnosticismo de Kant em oposição à fé cristã. Estamos trazendo esse assunto dentro daquele nosso tema que é as ideias, a oposição ao cristianismo e a defesa da nossa fé. Considerado o maior vulto do chamado iluminismo, ou era da razão, o filósofo alemão Immanuel Kant, nascido em Königsberg, na Prússia Oriental, cresceu dentro do pietismo. Nós vimos isso lá também na história da igreja, o movimento pietista, lá no movimento religioso cristão alemão. Mesmo sendo instruído na tradição racionalista de René Descartes, nós vimos isso anteriormente, Kant, segundo suas próprias palavras, despertara de seu sono dogmático ao ler a obra do empirista cético, aqui está David Hume, também nós estudamos os seus argumentos contra os milagres, foram 3 capítulos, vocês devem estar bem lembrados disso, e o resultado foi a síntese que Kant realizou dessas duas epistemologias divergentes. Kant concluiu que o conhecimento que se procura obter da realidade do mundo não vem somente de nossos sentidos, conforme, claro, Hume falava, nem apenas de nossa mente, conforme também defendia Descartes, mas sim da composição desses dois fatores que se complementam. Então, esta é a síntese que Kant vai fazer. Em Filosofia e Fé Cristã, um livro editado pela editora Vida Nova, Colin Brown resume o pensamento de Kant. Vejamos aqui, ele diz: o resultado é que a mente não chega
realmente a perceber as coisas como são em si mesmas. Pois, embora muita coisa possa ser dita a priori no que diz respeito às formas das aparências, absolutamente nada pode ser asseverado acerca das coisas em si mesmas, que pode estar subjacente a estas aparências. Aí está, então, também uma ideia de Kant que traz também, como Hume, um certo ceticismo. Continua aqui, nas palavras ainda de Colin Brown. Segundo argumentava Kant, a mente vê tudo através das formas de intuição e categorias de entendimento. Inevitavelmente, a mente condiciona tudo quanto encontra. Esta doutrina tem consequências de longo alcance. Visava ser uma salvaguarda contra o ceticismo de Hume, mas o preço que pagou por esta defesa foi ainda mais ceticismo. Veja bem a situação. Em sua obra Crítica da Razão Pura, Kant chama o mundo que experimentamos por meio de nossos sentidos de mundo fenomenal, ou seja, coisas manifestas aos sentidos. Em contraste, a realidade além deste mundo fenomenal, Kant denominou de mundo real, realidade absoluta, mundo que vemos, né, à nossa volta, e para ele, já que o nosso conhecimento não pode, veja bem, não pode incluir coisas que estão além do mundo que aparenta ser para nós, o mundo como realmente é, no caso o mundo real, não pode ser conhecido. Veja só. Nesse processo de conhecimento, perdeu-se a capacidade de conhecer a realidade, pois existe uma barreira intransponível, uma espécie de vácuo entre a nossa mente e o mundo real, incluindo o próprio Deus. Isso é o que Kant pensava. Assim, só podemos conceber Deus e o mundo real através de uma suposta fé cega, um salto no escuro, e por isso não podemos conhecer as coisas como elas são. Veja só podemos conhecer como elas aparentam ser. Segundo Kant, o que de fato conhecemos são representações do mundo e não o mundo em si. Logo, a teoria de Kant culmina num completo agnosticismo sobre o mundo real. Não é à toa que ele rejeita os milagres. Vocês podem lembrar dos argumentos de Hume, né, contra os milagres. Então, ele acaba aceitando as ideias e rejeita também os milagres. E se opõe também aos argumentos tradicionais sobre a existência de Deus. Quais são os argumentos? Os argumentos ontológico, cosmológico e teleológico. Faremos aqui um breve resumo dos 3 argumentos em favor da existência de Deus que, naturalmente, o filósofo alemão Kant se opôs. Vamos ver, então, um resumo do argumento ontológico, né? O argumento a respeito do ser. Vejamos aqui, ontologia é o estudo da existência, ontos. É a disciplina que lida com a realidade absoluta e o conhecimento do ser em geral. Quando se pronuncia que Deus é ontologicamente necessário, disse que ele existe pela necessidade de seu próprio ser. O argumento ontológico partiu dessa ideia de um ser necessário
para a existência de tal ser, ou seja, na forma mais simples, o argumento é estabelecido a partir da ideia da necessidade, vejam bem, da necessidade de Deus para a existência dele mesmo, Deus. Ele é aquele ser do qual não se pode imaginar outro maior. Tendo em vista que, se algo existe e precisa ter uma causa anterior, que ele seja pelo menos equivalente, pois o menor não pode produzir o maior, dentro da lógica, conclui-se, então, que Deus é um ser autoexistente, eterno e, portanto, não causado por nenhuma coisa anterior. Então, este é, de uma forma resumida, o argumento ontológico a respeito da existência de Deus. Vamos ver agora um resumo do argumento cosmológico. Diferentemente do argumento ontológico, que partia da ideia de Deus, a realidade do próprio Deus, como nós vimos, né, como ser autoexistente e eterno, quer dizer, um argumento restrito ao campo formal da mente. O argumento cosmológico, por sua vez, ele deriva seu nome da palavra grega cosmos, que significa universo, mundo, em geral, e começa com a experiência sensorial, tendo em conta o conhecimento do mundo material. Ou seja, o argumento cosmológico parte da existência do mundo físico e procura estabelecer a existência de um ser necessário que tenha sido a causa da própria realidade desse mundo. Ok? Vejamos, então, um resumo do argumento teleológico. Nós já discutimos aqui em outras ocasiões. Assim como todo relógio requer a existência de um relojoeiro, um projetista, né? Alguém que o fez, o elaborou, com todas as suas partes e peças ajustadas de forma precisa para seu funcionamento, com a finalidade de informar o tempo, né? Relógio. Também o olho humano, com toda a sua estrutura e detalhes perfeitos, interagindo entre si com o propósito de enxergar, implica também a existência de um projetista, ou seja, um designer, ou seja, Deus. Para entender, depois desse resumo, né, dos argumentos em favor da existência de Deus, argumentos tradicionais, que Kant, ao negar os milagres, que vieram lá dos argumentos de David Hume, e também negando, se opondo a esses argumentos em favor da existência de Deus, vamos tentar entender melhor o pensamento de Kant, Immanuel Kant, e para isso nós vamos considerar o comentário do filósofo Norman Geisler. Vejamos aqui. Para vermos, vamos abrir um pouquinho mais, para vermos como é isso, olhe através de uma janela para uma árvore. Segundo Kant, a árvore que você acha estar vendo é do jeito que parece ser, porque a sua mente armazena as informações que você captou em relação à árvore. Na sequência, você realmente não conhece a árvore em si, segundo Kant. Apenas conhece o fenômeno que a sua mente categoriza sobre a árvore. Em resumo, você não pode conhecer a árvore em si mesma, mas apenas a árvore apreendida pelos seus sentidos.
Nesse ponto, o Geisler ele exclama aqui: uau! Por que é que as pessoas comuns na rua não duvidam daquilo que veem com seus próprios olhos, mas que filósofos, supostamente brilhantes, duvidam disso? Quanto mais estudamos filosofia, mais nos convencemos do seguinte: se você quer fazer o óbvio parecer obscuro, simplesmente deixa a filosofia entrar em cena. Todavia, não podemos deixar de estudar filosofia. Aliás, nós temos dito isso aqui. Porque, como disse, como expressou C.S. Lewis, vejamos aqui, a boa filosofia deve existir se não houver nenhuma outra razão que exista para responder à má filosofia. Bom, segundo ainda Norman Geisler, a filosofia de Kant é uma filosofia ruim, mas tem convencido muitas pessoas de que existe um espaço que não pode ser vencido entre elas e o mundo real, ou seja, entre as pessoas e o mundo que nós vemos aí. Que não há maneira de se obter algum conhecimento confiável sobre o que o mundo realmente é, muito menos sobre o que Deus realmente é. Veja aí onde está o perigo dessas ideias, né? Deus sendo afastado da realidade do mundo. Isso é muito sério. Muita gente tem entrado na onda dessas ideias. Vejamos aqui mais à frente. Kant comete o mesmo erro lá de David Hume. Ele viola a lei da não contradição. Nós vimos isso lá. Ele contradiz a sua própria premissa ao dizer que ninguém pode conhecer o mundo real, enquanto ele mesmo afirma conhecer alguma coisa sobre esse mundo real. Veja que contradição. A saber que o mundo real é impossível de ser conhecido. Veja aí. Essas ideias não estão passando aqui pelo crivo da lógica. Tá certo? Você verdadeiramente conhece a árvore que está vendo, porque ela está sendo impressa em sua mente por meio dos seus sentidos. Em outras palavras, Kant estava errado. A sua mente não modela a árvore, mas a árvore é que modela a sua mente. O fato é que os nossos sentidos são nossas janelas para o mundo. Bom, então, de acordo com o texto, agora vamos fazer aqui um contraponto bíblico a respeito destas coisas. A respeito dessas ideias, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso. Então, de acordo com o texto que nós vimos lá no início, nosso texto básico, Romanos 1, versículo 20, podemos discernir entre o pensamento de Kant e as Escrituras. Vamos recordar aqui o texto, olha aí. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Devemos reconhecer que o pensamento de Immanuel Kant não corresponde à visão bíblica no tocante ao conhecimento do mundo real e à verdade a respeito de Deus. Num contraponto teológico usando esta passagem, R.C. Sproul, um outro
apologista cristão, em seu livro Defendendo Sua Fé, adverte que há uma diferença irreconhecível, aliás, uma diferença irreconciliável entre os ensinamentos do apóstolo Paulo e os de Immanuel Kant. Vejamos aqui. Diz ele, Paulo está dizendo, na verdade, o oposto de Kant. O apóstolo argumenta que, colocando em termos kantianos, podemos ir do mundo fenomenal para o mundo real. Ele não para por aí. Paulo, o autor inspirado, continua dizendo que, dada a revelação geral de Deus sobre si mesmo, ele não somente pode ser conhecido, como é conhecido pela ordem criada, e que seu conhecimento é tão claramente manifestado no mundo que a humanidade inteira não tem desculpa para rejeitá-lo. Se o apóstolo Paulo está certo em sua simples e objetiva explicação, então a mente divagadora do filósofo está equivocada. Infelizmente, Kant causou um impacto ainda mais devastador à teologia cristã do que aquele produzido lá por seu contemporâneo David Hume, lá sobre os milagres. Quantas pessoas se afastaram da fé cristã e quantas outras foram impedidas de considerá-la por influência dessas ideias humanas fúteis que têm servido até os dias de hoje como argumentos que se opõem à realidade de Deus, levando pessoas desesperadas e também despreparadas ao ceticismo e ao agnosticismo e também ao ateísmo, que são barreiras intelectuais à fé e que impedem o homem de cultivar uma vida de comunhão com Deus Criador de todas as coisas. O que o apóstolo Paulo nos ensina ainda aqui é que, embora Deus não possa ser visto diretamente pelos nossos sentidos, ele é percebido pela ordem de quem? Do mundo criado. O escritor divinamente inspirado nos faz compreender que, mesmo Deus sendo invisível aos nossos olhos físicos e limitados, ele permite ser visto e conhecido através de sua criação especial, que, aliás, nós temos falado bastante sobre o Gênesis, sobre a criação do mundo, né? Desse mundo maravilhoso que Deus criou e que nós podemos conhecer de alguma forma, né? De uma forma real, tudo aquilo que realmente ele criou. Aliás, o salmista Davi já dizia isso lá nos Salmos, né? Dizia lá que as coisas, né, que foram criadas, né, ele via no mundo aquelas coisas, no firmamento ali, aquelas coisas maravilhosas que Deus havia criado. Bem, então chegamos ao final aqui do nosso estudo de hoje. Tenham todos aí um ótimo domingo e uma semana abençoada que já se inicia. Examinem todas as coisas e retenham o que é verdadeiramente bom. Um forte abraço e até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Até lá.